Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Murilo, mais conhecido como Pink. Hoje nós vamos trabalhar com esse conceito de número de mols. Para que serve essa quantificação? Ela serve para a gente representar grandes quantidades e facilitar as contas. Então a ideia central aqui é facilitação. Atualmente, o número de mols ele está sendo definido como uma quantidade de matéria que pode ser átomos, prótons, elétrons, qualquer for. Qualquer coisa que eu queira medir. Só que essa quantidade tem que ser igual à quantidade existente em 12 gramas de átomos de carbono, mas não é de qualquer carbono, hein, gente? É do carbono 12. Lembra na aula anterior de unidade de massa atômica que a gente usava o carbono 12? Então, aqui também a gente continua utilizando o carbono 12 como nosso padrão. Bom, primeira coisa importante, o que a gente precisa saber para trabalhar com números de mols? A gente precisa relacionar números de mols com outras unidades de medida. É isso que a gente vai ter que fazer, relacionar mol com outras unidades. Nesse primeiro momento, a gente vai relacionar número de mols com a constante de Avogadro. Essa constante de Avogadro, ela indica a quantidade de matéria que eu preciso acumular para que essa quantidade de matéria seja equivalente a um mol. Então, um mol de qualquer coisa equivale a 6 vezes 10 a 23, qualquer coisa. Gente, qualquer coisa mesmo. Porque lembra lá no slide anterior? Poderia ser elétrons, poderia ser átomos, poderia ser moléculas. Então, eu posso colocar qualquer coisa aqui. O que é importante eu saber? É saber relacionar mol com 6 vezes 10 a 23, que é a constante de Avogadro. Bom, vamos lá. Como fazemos isso, Pink? Olha só um exemplo bem tranquilinho para começar a brincadeira. Qual é a quantidade de moléculas? Bom, então ele quer como resposta quantidade presente em uma amostra com 3 mols de água. Bom, para começar, 1 mol de água, lembra lá do que coisa? Que coisa eu substituí por água. Então, 1 mol de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, conjuntos de H2O. Agora, ó, de acordo com o texto, eu tenho 3 mols. O importante aqui, gente, é saber montar a regra de 3. O que eu sempre ouço dos alunos? Ô Pink, eu até entendo depois de pronto, mas eu não consigo montar. O que eu posso fazer aqui então? Eu peguei esse 1 mol, 6 vezes 10 a 23, pego esse 3 mols e substituo aqui 3 mols de água e coloco N, que é o símbolo utilizado para quantidade. Faço isso aqui em cruz, eu vou ter 18, 10 a 23. Bacaninha, fechou, já era, mas olha que legal, ó. Passar para a notação científica. Meus amores, treinem fazer essa passagem de um número que não está em notação científica para outro que está em notação científica. Aqui, ó, andei com uma casa com a vírgula para a esquerda, eu aumentei a potência. Fechou? Vamos aí para o próximo exemplo, ó. Eu quero saber agora a quantidade de elétrons. De novo, eu quero quantidade. Então, a minha incógnita vai ter que aparecer embaixo dos 6 vezes 10 a 23. Só que é a quantidade de elétrons que estão presentes em uma amostra com 1,5 mols. Mols de quê? De gás oxigênio. Então, isso daqui é importante, hein? Eu tenho gás oxigênio, mas eu quero elétrons. Como eu faço isso? Vamos começar de leve, ó. De novo, 1 mol, só que agora de gás oxigênio, terá 6 vezes 10 a 23 conjuntos de O2. E aí agora, não é 1 mol e meio? 1 mol e meio N. Esse N dá 9 vezes 10 a 23. Fiz em cruz, tá? Ô Pink, mas essa já é a minha resposta? Poxa, não é minha resposta, hein? Pô, Pink, por que não é? Porque esse valor, se você observar com carinho, ó, é a quantidade de O2. Mas o que o texto pediu? Quantidade de elétrons. E agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar essa quantidade de oxigênio em quantidade de elétrons. Para fazer isso, eu tenho que usar a tabela periódica e analisar o número atômico do oxigênio.
Ao consultar a tabela periódica, eu vejo que cada oxigênio tem 8 prótons. Portanto, vão ter 8 elétrons. Como consequência disso, eu posso multiplicar por 2. Por quê, Pink? Eu não tenho 8 prótons e 8 elétrons para cada átomo de oxigênio na tabela? Como são 2 oxigênios para montar a molécula de O2, vai ser 2 vezes 8. Com isso, eu descubro uma relação, que é isso que eu vou ter que saber fazer, meus amores. Ó, uma molécula de O2 tem 16 elétrons, que seria 8 elétrons de cada átomo de oxigênio. Entretanto, em 1,5 mol eu não tenho só uma molécula, eu tenho 9 vezes 10 a 23 moléculas. Consequentemente, 9 vezes 10 a 23 está para X. Faço isso em cruz e ó, cheguei aqui, matematicamente, 144, 10 a 23. Ô Pink, acabou? Ah, gente, vamos treinar, passar para a notação científica, vai? 144, eu vou andar 1, 2 casas para a esquerda para chegar em 1,44. Se eu ando 2 casas para a esquerda, potencialmente em 2 unidades. Olha só como fica. De 23, ela passou para 25. Então, eu tenho 1,44, 10 a 25 elétrons nessa amostra. Agora, o próximo tópico nosso é relacionar mol com massa. Como que eu faço isso, Pink? Como que eu relaciono mol e massa? Bom, essa relação é feita pela massa molar, o EMão. Então, a nossa massa molar, cuja representação é M maiúsculo de forma, é ela que nos ajuda a relacionar massa e mol. Mas, Pink, como assim? A massa molar, ela é o quê? A massa de 1 mol de compostos. Nossa, Pink, tem que calcular agora outra massa? Calma. A parte boa é que a massa molecular que a gente aprendeu a calcular na aula anterior, ela é numericamente igual à massa molar. Então, massa molecular é numericamente igual à massa molar. O que muda então, Pink? A unidade de medida, ó. Então, eu tenho aqui a água com 18 U para massa molecular e a água com 18 gramas por mol para massa molar. Então, o jeitão de calcular é o mesmo, é só somar as massas de todos os átomos do composto. Aí, vamos lá. Exemplo disso. Bom, essa é uma dica importante para todos os exemplos que tenham massa. Toda vez que tiver massa molar, você vai ter que encontrar os valores. Então, apareceu massa no texto, tem que achar massa molar, sempre. Falou de massa, tem que encontrar o valor da massa molar. Só lembrando, você vai usar a tabela periódica, hein? Não passa raiva à toa, não. Usa a tabela periódica, tá? E aí, agora, uma perguntinha mais tranquila. Qual é a massa de uma amostra com essa quantidade de mols, que é 2,5, de NaOH? Bom, apareceu massa no texto. Adivinha? Tem que achar massa molar. Como? Bom, vou substituir e vou contar os átomos. Como assim substituir e contar os átomos, Pink? Ó, esse Na é 1, esse oxigênio é 1 e esse H é 1 também. Eu tenho um H, um O e um Na. Mas e agora substituir? Eu já contei. Vou substituir o quê? Eu vou substituir o Na, o O e o H pelas massas que estão na tabela periódica. E olha só o que acontece. 23 para o Na, 16 para o O e 1 para o H. Faço a conta, matematicamente cheguei na nossa massa molar. Perceba, ó, 40 gramas por mol. Agora eu uso isso, ó. Vai ser a massa molar que vai me ajudar aqui, ó. 1 mol de NaOH tem uma massa de 40 gramas. É isso que está escrito aqui. Apenas lendo de trás para frente. 1 mol tem massa igual a 40. Ou 40 gramas é a massa de 1 mol. Montei minha regra de 3. Então, pego a massa molar e jogo aqui. Aí agora, olha só. Peguei o 2,5, coloquei embaixo do mol. E aí, a minha incógnita, que é a massa que ele quer, joguei aqui embaixo do 40. Olha só que belezinha. Matou, resolvi o exercício. Ok? Bom, para finalizar essa nossa aula, ela é bem curta, a parte teórica. O problema aqui é a parte de interpretação de texto. São as leituras que nós devemos fazer. É isso que eu tenho que me preocupar. Então, ó,
1 mol, 6 vezes 10 a 23, massa molar. Eu posso relacionar essas 3 unidades, essas 3 maneiras de representar a matéria. O lance é, pego isso aqui, coloco no texto para resolver, boto lá na minha resoluçãozinha. Aí a outra parte é, onde eu coloco a minha incógnita, como que eu termino de montar a regra de 3. Quando o texto pedir mol, a incógnita vai embaixo de mol. Quando o texto pedir quantidade, mas não especificar a unidade de medida, por exemplo, quantas moléculas, quantos átomos, quantos elétrons, a incógnita vai embaixo do 6 vezes 10 a 23. Porque o texto pode te atrapalhar um pouco e pedir, olha, qual a quantidade de mols de NaOH? Então ele pode usar a palavra quantidade, porém vai trazer a palavra mol também. Se ele pedir quantidade em mol, a incógnita vem embaixo de mol. E quando ele quiser saber massa, a incógnita vem embaixo de massa. Bacana? Tudo certo? Moçada, um abraço, bons estudos aí para todos.